Bíblia em Números 11. Números 11. Amém? Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Manifesta, Senhor, a Tua presença na noite. Aleluia. Fazer a leitura. Um pouquinho extenso. Vou cortar alguns versículos, mas eu quero que você entenda o que o Senhor quer falar com você essa noite, amém? Números 11 diz assim: o fogo da ira do Senhor. Diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles o ouviram, a sua ira se acendeu e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Consumiu algumas extremidades do acampamento, onde o povo clamou a Moisés. Este o orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Tabera. Aí a 4 agora diz assim: a reclamação do povo. Um bando estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula. Até os próprios israelitas tornaram-se a se queixar, diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vimos nada, a não ser maná. 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um na entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu muito mal a Moisés, e ele perguntou ao Senhor: por que me trouxe este mal sobre o teu servo? Foi porque não te agradaste de mim? Por que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que concebeu? Fui eu que deu a luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega os recém-nascidos? Para levá-lo para uma terra que o Senhor prometeu e jurou aos seus antepassados. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficaram se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar-nos todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. 18. Diga ao povo: consagre-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando eles se queixaram. Diga a eles: dizendo eles: se tivéssemos carne, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês comerão. Vocês comerão carne não apenas um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias ou 20 dias, mas um mês inteiro, até sair carne pelos seus narizes. E vocês terão até nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram, dizendo: por que saímos do Egito? 23. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o Todo-Poderoso, o Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprir ou não. 31. Depois de tudo isso, vindo um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizas do mar e fez cair por todo o acampamento, uma altura de 90 centímetros, espalhando-se por todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo o dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu recolhendo cordonizas. Ninguém recolheu menos do que 10 barris. Então eles estenderam tudo para secar ao redor do acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerisse, a ira do Senhor se acendeu novamente ao povo, e eles o feriam com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Kibroth-Hattaavá. Amém? Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Nós vemos aqui o livro que nós fizemos menção, Números. Nós vemos que o povo, eles começam a murmurar, né? E o tema dessa noite que eu coloquei foi murmuração, sintomas de insatisfação. E eu queria trazer um pouco o que é a murmuração. Murmuração, o significado é o ato de murmurar, rumores infundados, boatos, falatórios, falar mal de algo,
queixar-se, protestar, reclamar, maldizer. Isso é o significado de nós murmurarmos, reclamarmos ou expressarmos aquilo, a nossa insatisfação por alguma coisa. E aí, lendo esta passagem de Números, nós conseguimos ver que este povo, ele vem de uma jornada de peregrinação e de murmuração. Toda a murmuração, o descontentamento, a insatisfação, as queixas, os lamentos, as murmurações desse povo, os sentimentos que eles sentiam e tudo aquilo que eles transpassavam através daquele sentimento de insatisfação daquilo que Deus estava fazendo. Nós vemos que esse texto de Números, o Senhor traz para nós como um ensinamento da murmuração de um povo. E muitas das vezes nós nos pegamos dentre essas murmurações fazendo a mesma coisa. E quando nós olhamos para o nome murmuração, nós não pegamos o sentido da coisa. Mas quando nós entramos na raiz e entendemos o significado, nós realmente começamos a entender que realmente dentre tudo isso que eu falei, alguma coisa eu e você já fizemos. Mas nós falamos assim, eu não estou murmurando, porque não sabemos de fato a raiz da palavra que é. Então muitas das vezes nós estamos descontentes, insatisfeitos com alguma coisa. Nós muitas das vezes vamos de frente com sentimentos que está de desacordo com aquilo que nós queremos. Muitas das vezes a nossa oposição a alguma coisa a qual nós queremos colocar. Muitas das vezes uma ira que entra dentro de nós momentâneo, mas que é o necessário para que essa murmuração se acenda. E muitas das vezes o que nós achamos é que nós estamos simplesmente murmurando contra alguém que está conosco. E muitas das vezes até achamos que a murmuração é algo simples, que não vale a pena nem ser levado em consideração. Mas normalmente toda a raiz da nossa murmuração leva certamente a Deus. E é o que esse povo estava fazendo. Eles estavam murmurando, mas eles estavam murmurando a quem? A Moisés. Mas era contra quem que se acendia a ira? Porque quando eles murmuravam, eles falavam de alguém que os tirou do Egito. Então ele estava dizendo, eu estou murmurando, mas ele levava aquilo para Moisés. Mas na verdade o fundamento era diretamente aquilo que ele queria falar, era diretamente a Deus. E o que nós vamos entrar nesse texto, e para que você entenda em que situação nós encontramos esse povo, eu quero trazer um pouquinho da saída desse povo lá do Egito. E nós vamos entrar em Êxodo 3, versículo do 7 ao 10, aonde o Senhor encontra Moisés lá no monte, dentro de uma sarça ardente, em chamas. Ele ali estabelece para Moisés um chamado. E Moisés ali até reluta quando ele começa a dizer, olha, eu tenho ouvido o meu povo clamar. Aleluia. Eu tenho visto que o meu povo está sendo oprimido pelo Egito. E eu quero levantar você, Moisés, para ir resgatar esse povo, o meu povo, o povo de Israel. E nós lembramos a saber que Moisés ele começa a relutar, mas o que eu vou falar? Eu não sei nem falar direito. Nessa que nós fazemos quando o Senhor nos pede algo, nem sei falar direito. O que eu vou falar para o meu povo? E aí Moisés reluta, aí o Senhor ele fala assim, então tá bom, Moisés, vou levantar o teu irmão para ir com você. E ele estabelece a ir junto com ele, a caminhar Arão. Nós vemos que nos mostra o amor de Deus por um povo ao qual ele tinha feito uma promessa. Aqui nós vemos Deus convocando, fazendo um chamado, e esse chamado que ele faz, ele também capacita Moisés, porque na hora do chamado, Moisés não estava talvez entendendo aquilo e a grandeza daquilo que ele deveria fazer, mas Moisés já tinha sido preparado. Moisés tinha sido preparado desde o momento em que ele matou um egípcio e ele teve que fugir. Foi pelo deserto que Moisés passou e ali ele foi ensinado. Nós vemos que o Senhor a todo tempo foi ensinando Moisés, e na dificuldade é que ele foi ensinado. E muitas das vezes é na dificuldade que o Senhor nos ensina as coisas, mas nós não queremos aprender. Aleluia. Na verdade, nós até queremos aprender, o que nós não queremos é passar pela situação. E muitas das vezes, para alcançarmos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos passar por alguma coisa que nos ensine, nos impulsione para o nosso propósito. Aleluia. Mas quando lembrarmos que o Senhor tem algo para nós, e a
Deus anuncia a libertação e fala sobre uma aliança que havia com o povo. Deus lembra e diz assim: eu lembrei da aliança que eu fiz com esse povo. Então ele levanta Moisés para ser o libertador, tirar aquele povo da escravidão. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque foi um povo que clamou ao Senhor e fez-o lembrar de uma aliança. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo clama por algo, pede para o Senhor para que o Senhor fosse seu resgatador, que o Senhor enviasse alguém para resgatá-lo. Eles clamam e o Senhor assim faz: levanta um homem, vai lá, resgata esse povo, meu povo querido. Então em Êxodo 6 nós vemos que há uma libertação para esse povo. E o Senhor ainda diz: eu libertarei da escravidão e resgatarei com um braço forte. E aí nós vemos que em Êxodo 12 diz assim: o Senhor, ele fala que o povo ficou 430 anos escravo. Olha isso, a escravidão de um povo que clama a Deus e pede para o Senhor ser liberto. O Senhor também nos diz em Êxodo 13:20, fala do cuidado de Deus com o povo. Ele relata que o Senhor ia diante deles quando eles são resgatados por Moisés. Ele diz que ia como uma nuvem durante o dia e de noite ele ia como uma coluna de fogo para que conduzisse o povo naquela jornada. Aleluia. Então nós vemos que a todo tempo o Senhor estava cuidando de um povo. Glória. E a todo tempo o Senhor estava os guardando. Quando não era com a nuvem, era simplesmente com uma coluna de fogo. E nós vemos que falam que eram muitos que tinham saído daquele Egito. Diz que entre eles também tinham outros que saíram junto com ele, porque a palavra que nós acabamos de fazer menção, ele diz que tinha um bando estrangeiro no meio, saíram todos juntos. E o Senhor estava cuidando de todo esse povo juntos. E aqui a palavra do Senhor nos diz que o Senhor cuidava desse povo e ele se manifestava na nuvem, tanto de dia como de noite. Ele se manifestava simplesmente através de uma nuvem. A nuvem que mostrava quando era para eles andarem, a nuvem levantava e o povo sabia que era tempo de caminhar. Quando a nuvem parava, era tempo simplesmente de ficar naquele lugar. Aleluia. E o Senhor a todo tempo abastecendo o povo desta forma no cuidado. Nós vemos também em Êxodo 14, o povo se depara com o mar vermelho. E agora? Olha que coisa. E o povo então começa aí a murmuração diante de algo que para eles não tinha como passar. Não é assim que acontece na minha sua vida? Sempre falamos diante daquilo que foge das nossas mãos. Muitas das vezes nós reclamamos daquilo que aos nossos olhos e as nossas habilidades não podem fazer nada. E aí nós temos que esperar em um Deus. E esperar em um Deus, muitas das vezes, não é confortável. Muitas das vezes o que o povo aqui queria era simplesmente que o Senhor os resgatasse, tirasse e colocasse na terra que ele prometeu, que manava leite e mel. Mas para chegar nessa terra que manava leite e mel, havia um caminho a percorrer. E era este caminho que esse povo não queria percorrer. E aí diante do mar eles falam assim: Moisés, como nós vamos passar por este mar? Será que lá no Egito não tinha cova suficiente para nós? Você nos trouxe para morrer no deserto? Aleluia. Ei, Moisés, você me trouxe para morrer aqui? Eles não estavam falando para Moisés. Eu quero que você entenda nessa noite que a murmuração não era em Moisés, era em Deus. Porque quem foi o libertador deste povo foi Deus. Aleluia. Moisés foi apenas um instrumento usado por Deus. E muitas das vezes nós estamos murmurando, reclamando, maldizendo, insatisfeitos, muitas das vezes, e achamos que é simplesmente com o outro. Mas o Senhor está falando nessa noite, não é com o outro, é comigo. Aleluia. A insatisfação muitas das vezes que entra no nosso coração por aquilo que nós queremos que o Senhor faça, e na hora que a gente quer que Ele faça, manifesta em nós uma insatisfação, um descontentamento com Deus. E o que nós mais estamos vendo hoje dentro da igreja é esse descontentamento. Nós vemos isso em todos os lados. Se Deus faz, é Deus. Se Deus não faz, acabou a amizade. E é nesse momento que nós vemos a insatisfação de um povo. Um povo que foi cuidado no deserto da forma que eu disse, nuvem e coluna de fogo. Nós vemos agora que eles começam a falar: e aí, Moisés, é aqui? Por que não me deixou lá? Lá tinha
tinha túmulos para nos enterrar. Então fica claro que nessa peregrinação nós vamos ver o tempo todo esse povo maldizer e simplesmente ignorar o milagre grandioso da retirada deles do Egito. Como eles não conseguiam poder ver o poder de Deus nas mãos tirando ele daquele povo. Nós vemos que eles murmuram e murmuram dizendo ao Senhor, muitas das vezes através de Moisés. Mesmo que muitas das vezes a nossa reclamação seja diretamente a outro ou a outrem ou a alguma coisa, nós muitas das vezes manifestamos isso em Deus. Moisés chega a dizer em Êxodo 17:2 que a murmuração não era contra ele. Ele falou ao povo: vocês não estão murmurando contra mim, mas contra Deus. Infelizmente, esse povo, ele esquece de uma herança que tinha sido proposta a eles. E na hora da murmuração e da insatisfação, muitas das vezes nós esquecemos realmente daquilo que Deus nos prometeu. Aleluia. E quando nós, muitas das vezes, entramos numa igreja assim e vemos essas cadeiras vazias, nós, muitas das vezes, pensamos exatamente como esse povo. E aí, Deus? Cadê o povo? Aleluia. E nós nos esquecemos que não sou eu e nem você que manifesta a vontade dele neste mundo. Aleluia. Então nós temos que lembrar e saber o que fazer. Muitas das vezes nós nos esquecemos do antídoto do que fazer diante de tantas situações. Nos esquecemos do que realmente Deus quer que nós façamos diante dessa manifestação. Olha só, a murmuração do povo foi tão grande na peregrinação que no Novo Testamento Paulo usa isso como referência. 1 Coríntios 10:10 fala assim: olha, não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelos anjos destruidores. Em 1 Coríntios ele decorre dizendo ao povo: olha, foi deixado nas escrituras isso para mim e para você, porque é pecado falar e murmurar de algo diretamente a Deus. Porque nós nos esquecemos que murmurar é pecado. Nós nos esquecemos. Porque murmuração, para nós, como qualquer outra coisa, menos como agressão, menos como insatisfação, menos como maldizer. Porque é isso que nós fazemos quando nós estamos insatisfeitos, não é? Nós não começamos a falar: não estou achando isso legal. E olha que muitas das vezes nós murmuramos por coisas que nós mesmos pedimos. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes nós, quando estamos desempregados, nós oramos: Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, abre para mim a porta de emprego. E nós vamos aonde? Nos pés do Senhor, pedir para Ele abrir a porta de emprego. Foi assim que esse povo fez. Senhor, me tira do Egito. Senhor, estamos sendo oprimidos. E aí o Senhor nos abre a porta de emprego. E aí nós reclamamos: eu não aguento mais esse serviço. Eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, eu não aguento mais. Senhor, eu estou de saco cheio deste lugar. Senhor, todos os dias eu tenho que ir para este lugar. E nós nos esquecemos que quem abriu a porta foi Ele. Aleluia. E aí nós estamos murmurando contra quem? Contra quem está lá no serviço? Não. Nós estamos maldizendo aquele que abriu as portas para nós. Quando na verdade nós tínhamos que ir aos pés dele e pedir uma solução para este problema que nós estamos passando. Aleluia. Nós estamos invertendo aquilo que nós temos diante de Deus. Achamos que muitas das vezes nós estamos esquecendo qual é o poder e a graça de Deus nas nossas vidas. Estamos tirando Ele do poder e querendo nos colocar e decidir aquilo que é melhor para nós. Filipenses 2, 14 e 15. Olha o que diz: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham se tornar puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Chega de queixa. Porque quando você faz isso, você se torna impuro. Você fica como essa geração no meio deles. Porque é assim que aconteceu com esse povo. Começou uma murmuração no meio do povo. E nós vemos que essa murmuração, ela começa por um bando que saiu com eles, incitando aos filhos de Deus que já estavam ali de: meu Deus, mais uma vez vou ter que comer este maná. E aí, mesmo que calados, mesmo que guardando para eles, na hora que alguém se manifesta do lado, a primeira coisa que você faz é o quê? Também estou insatisfeito. Isso acontece muito em ministério.
ministério. Muitas das vezes um fala pro outro: olha, não tá legal, eu não tô gostando do louvor. Aí o outro já tava também com esse negocinho e fala assim: ai, que também não tô gostando. Nossa, mas tá chato mesmo o louvor, eu não aguento mais, é sempre a Renata que canta. Nossa, mas é sempre ela que vai estar cantando. E o outro incita e fala assim: ah, mas você viu também fulano que fez isso? E é assim que vai entrando as raposinhas. E nós não vamos percebendo, quando na verdade nós estamos falando, não é contra a Renata que está aqui cantando todos os cultos. Nós estamos falando contra Deus, porque foi Ele que colocou a Renata aqui. Aleluia. E nós estamos nos esquecendo contra quem nós estamos falando. É tão simples. Olha como é pequena essa raposinha que entra em nossas vidas. E ela vai destruindo aos poucos. Quando nós percebemos, nós estamos completamente insatisfeitos. Insatisfeito com o pastor, insatisfeito com o louvor, insatisfeito com quem abre o culto. E eu estou falando de ministério, mas eu posso falar de casamento, eu posso falar de filho, eu posso falar de tantas outras coisas. Porque nós começamos as queixinhas assim, de pouquinho em pouquinho. Mas quando nós vamos ver, aquilo se torna tão ruim que nós ficamos amargurados. E se você começar a observar, quando nós contamos demais um fato a várias pessoas, algo que nos aconteceu e que nos entristeceu, quando nós falamos, replicamos muito, aquilo vai nos ferindo cada vez que nós replicamos. E nós não vamos nos libertar daquilo que nos adoece, porque nós estamos assim: você viu o que aconteceu comigo? Aconteceu isso. Aí vem outro: você viu o que aconteceu comigo? Aconteceu isso. E aí quando você vai ver, você está alimentado de um ódio, de algo impuro, que não foi isso que Deus colocou na sua vida. Aleluia. E nós não percebemos essas pequenas queixas, reclamações, são coisas que verdadeiramente entram, e é o que tem mais acontecido nas resenhas de igreja, é o que mais tem acontecido nas salas de algumas casas, nos restaurantes, em algumas mesas que nós nos assentamos, nós vemos pessoas murmurando por todas as coisas. Nós estamos completamente satisfeitos e isso entristece muito o coração de Deus. Mas o Senhor nos trouxe essa noite para dizermos para nós que há um tempo de nos levantarmos novamente, pedir perdão, falar: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz até aqui. E quando essa vontade de falar, de murmurar vir, vai para o joelho, que há uma solução para mim e para a sua vida no joelho, diante de Deus. Uma das coisas que muitas das vezes nós erramos em queixar-se e colocarmos as queixas como um pecadinho, que nós muitas das vezes falamos: pecado e pecadinho, não existe isso, é pecado, nós pecamos, e nós colocamos ele numa lista e colocamos ele lá embaixo, porque murmuração para nós não afeta, não dói, não machuca você, mas machuca o outro, a qual você está afligindo a alma, o coração. Tiago nos fala que nunca viu uma fonte jorrar duas águas, a amarga e a doce. Da minha e da sua boca está assim. Tem dia que nós estamos dando glória, mas tem dia que nós estamos só Deus, de murmuração, de insatisfação. E o Senhor está falando para nós: como que eu vou agir dessa forma? Eu não entro aonde tem insatisfação. Aleluia. E o que falar também do poder da nossa língua, que ela tem o poder de matar vidas. O poder da nossa língua, ela tem o poder de dar vida e de matar. E quando eu estava fazendo a leitura desse texto, o Senhor falou muito comigo de uma insatisfação que eu tive. E eu quero falar para vocês, e se eu chorar, pelo amor de Deus, me perdoe, porque me dói às vezes a lembrar da minha ignorância. E meu irmão foi acometido de uma doença, pastor Fernando, e ele perdeu os rins. E na época eu esqueci completamente com quem eu estava falando no meu quarto de oração. Eu achei que eu estava falando com um amigo. Falei com Deus, murmurei, gritei, espelhei, esqueci do propósito que Ele tinha na vida do meu irmão. Aleluia. E muitas das vezes nós esquecemos do propósito que Deus tem. E diante daquilo que eu vi, eu falei: Senhor, como assim, meu irmão? Aleluia. E a primeira coisa que nós fazemos é julgamento daquilo que está acontecendo conosco. Nós achamos que porque algo está acontecendo é porque o Senhor está nos punindo e achamos: bom, o Senhor não nos ama.
joelhem fora, porque o Senhor não mata e deixa ele vivo. Foi isso que eu fiz. Eu estou falando do que eu vivi, gente, é murmuração minha. E naquele momento eu achei aquilo um absurdo da parte de Deus, permitir que meu irmão vivesse isso. Achar que meu irmão tivesse que ficar 6 horas, tantas horas fazendo hemodiálise, eu achava aquilo um absurdo da parte de Deus. Olha a ignorância que eu cheguei. E muitas das vezes é assim que nós fazemos. Sabe por quê? Porque na hora que dói, na hora que aperta mesmo o nosso calo, é isso que nós fazemos. Nós nos esquecemos que Ele é o Deus, Ele é o Criador, foi Ele que nos formou. Glória a Deus. A palavra diz que ainda sem forma, o Senhor nos deu forma no ventre das nossas mães, foi Ele, a criação é dEle, é tudo dEle para Ele. E muitas das vezes, em meio a essas frustrações, nós deixamos entrar no nosso coração e desce. Quando desce, nós esquecemos quem é Deus. Verdade. Nós começamos a enxergar e achar que Deus não vai fazer nada, Deus não está fazendo nada. E muitos dias se passavam, eu não via solução e doação, ninguém encontrava um doador e aquilo me apertava mais. Eu cheguei a dizer assim: bom, se ele não for curado, para que Deus? Olha a ignorância onde chega. Mas eu digo isso para vocês porque foi uma fase que eu acredito que não foi só crescimento para ele. Eu acho que o Senhor estava também me preparando. Aleluia. Porque quando o Senhor muitas das vezes permite coisas assim duras acontecerem em nossa vida, que nós não achamos solução, que nós não conseguimos curar ou que nós não conseguimos comprar, porque muitas das vezes a gente quer comprar cura, queremos fazer algo, pedir empréstimo, fazer alguma coisa, mas que dê solução. E o Senhor diz: para isso não tem solução, era só Deus. Aleluia. E eu tinha que ali clamar e falar: Senhor, faz algo. E eu não tinha forças mais, porque eu tinha perdido a intimidade. Porque chega um momento das nossas vidas, quando nós murmuramos tanto, nós perdemos a intimidade, um lugar secreto. Porque nós esquecemos, porque a insatisfação entra de uma forma tão grande em nossos corações que nós nos perdemos no Evangelho. E o que nós mais estamos vendo hoje dentro da igreja, pessoas procurando outras religiões, porque Deus não é mais o suficiente. E é isso que aconteceu com esse povo. Eles começam a murmurar, falando: Deus não é o suficiente. O que Deus fez conosco até aqui, Ele não é suficiente. O que Ele está nos dando é apenas um maná. Olha isso, maná que descia todas as noites. Eles não conseguiam enxergar mais o milagre. E muitas das vezes nós estamos tão doídos, estamos tão amargurados, que deixamos isso transparecer do lado de fora. E quando o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, tem que haver cura dentro, porque quando nós estamos assim, nós só falamos coisa que não agrada a Deus. Porque nós só murmuramos e o que sai da nossa boca é aquilo que o nosso coração está cheio. Nós falamos muitas bobagens e em meio a essas bobagens esquecemos do Deus que nos criou. Aleluia. E é nesse contexto que eu vejo a mão de Deus cuidando de um povo e preparando um povo, porque as dificuldades da vida vêm para nos preparar. As dificuldades, os açoites, as perseguições, os disse-me-disse com meu e com teu nome, são simplesmente para nos preparar. E nós não queremos passar por essa preparação porque dói. Para você extrair o melhor do azeite, precisa passar por uma prensa azeitona. E tem que prensar e prensar para sair o melhor. Um vaso para ser pronto, ele tem que tomar forma do vaso. E o Senhor vai dando forma. E dizem que ele aquece para um vaso tomar forma. Ele é colocado num lugar com muitos graus. É um lugar muito quente. Olha isso, por onde passa o vaso quando é feito. E muitas das vezes nós somos prensados, nós somos muitas das vezes colocados à prova, a fogo. E é nessa hora que nós precisamos mostrar que realmente nós estamos firmes no pé do Senhor. Glória a Deus. E com tudo isso que eu falei da vida do meu irmão, eu percebi que foi um tratar de Deus também comigo. Porque muitas coisas se passaram depois desse dia e eu comecei a enxergar tudo com outros olhos. Glória a Deus. Talvez o Senhor tivesse falado assim: vou te chacoalhar agora, Pedro. Assim como Satanás falou que eu queria peneirar Pedro, né? O Senhor fala: agora eu vou deixar você ser peneirado só um pouquinho. Mas eu não vou permitir que a sua fé desfaleça. Aleluia. Muitas das vezes nós somos peneirados, mas o Senhor nos sustenta. Glória a Deus. Não nos deixa, mesmo peneirados.
E é exatamente no meio desse povo, o povo israelita, o povo hebreu, e esse povo que estava junto com eles no acampamento, nós vemos que a manifestação de pessoas que estão no meio e que começam a falar coisas no nosso ouvido, e começam a dizer: olha, não presta, olha, não vai dar certo, olha, isso não é para você, olha, não faz isso. E você já está insatisfeito também, porque você já também não está mais com vontade, você também já está, meu Deus, o que eu vou fazer? Começa a entrar tudo em satisfação do outro em você. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles estavam insatisfeitos do maná, mas eles estavam calados. Quando chegou alguém do lado dele e falou assim: olha, você lembra do que nós comíamos? Incitou o coração dos hebreus e eles começaram a murmurar. E nessa murmuração, o fogo do Senhor, a palavra diz que desceu e pegou o acampamento. Mas ele diz que foi aos arredores. Porque naquela época a tenda era colocada no meio e ao redor ficavam os hebreus, os levitas, os adoradores, e em volta do acampamento ficavam os estrangeiros. Foi eles que começaram a incitação. Lembramos também de Miriam, quando blasfemou e murmurou contra o seu irmão, simplesmente por dizer: olha, Moisés trouxe a cuchita que está com ele. E nós vemos que naquele mesmo momento, mesmo sendo levantado por Miriam e Arão entrando e também falando de Moisés, nós vemos que o Senhor permite que a Miriam seja acometida de lepra. E muitas das vezes nós somos acometidos de lepra, não no corpo, mas na alma. Porque muitas das vezes alguém vem e fala algo para você, muitas das vezes alguém vem e fala algo para o outro, e vai incitando, e nós vamos perdendo amizade, vamos perdendo pessoas que estão do nosso lado, porque incitam o nosso coração. Você pode perceber que muitas das vezes algumas amizades suas ou coisas que aconteceram, foi alguém que começou: olha, você viu fulano? Olha, ciclano falou isso. E aí quando você vai ver, você já está com raiva da pessoa e nem sabe por quê. É incitações, murmurações, coisinhas pequenas, que nós muitas das vezes não damos valor. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com Miriam e Arão. Citaram, falaram assim: mas como assim? Ele, do mesmo jeito que ele fala com Moisés, também fala conosco, e o Senhor faz eles irem para a tenda, para ter um tratado com eles. E é como o Senhor revela aí com vocês. Eu falo por enigmas, eu falo com vocês de todas as formas, mas com Moisés eu falo face a face. Aleluia. Glória a Deus. E é exatamente isso. Nós nos esquecemos que o Senhor fala conosco face a face. No meio de tudo isso que nós vemos Moisés com todo esse povo insatisfeito. Moisés, ele se queixa. Moisés, ele se queixa, mas ele se queixa para Deus. Lembrando que esse povo, quando começa a incitar, eles começam a murmurar, eles não referem-se diretamente a Deus. Eles começam a falar, mas como o Senhor se manifestava na nuvem, lembre-se disso, o Senhor estava sobre o acampamento. E muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor está do nosso lado. E muitas das vezes nós estamos falando, nós estamos maldizendo, e o Senhor está só de ouvido, percebendo tudo. E aí nós nos esquecemos que muitas das vezes o Senhor permite tirar amizades do nosso caminho, mas foi porque eu e você não ouvimos o que Ele falou de mim e de você. Mas o Senhor ouviu, porque o Senhor está do nosso lado, e a palavra diz que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê, sabe tudo, se manifesta em nosso meio. Mas nessa noite eu quero trazer algo para você. Em meio a essa insatisfação, nós vemos o levantar de um homem, Moisés. Ele vendo tudo aquilo, ele pede para o Senhor: Senhor, está pesado demais. Você viu onde ele foi? Direto na fonte. Senhor, está pesado, me ajuda. Senhor, quando levanta 70 homens, que eu vou fazer você continuar. Aleluia. Mesmo que as palavras de Moisés tenham sido duras, porque quando nós ouvimos, você começa até a achar: meu Deus, que palavra dura, direto com o Pai. Mas ele estava sendo sincero diante daquele que o criou, e o Senhor sabia o que sentia o coração dele. Então ele começa a falar: Senhor, não foi eu que o fiz, não foi eu que o criei, e eu tenho que ficar ouvindo esse povo murmurar o tempo todo, o caminho inteiro. Era o Senhor fazendo e o povo murmurando. Era o Senhor
mídia porque está demais na mídia e o outro não está, e se estamos fazendo demais, é porque um foi levantado antes do tempo e o outro foi deixado para trás. É exatamente assim. Se nosso cargo aumenta dentro da nossa empresa, alguém começa a falar da gente, mas por que eles? Mas por que se levantou? Mas por que o Senhor está fazendo isso quando tem evangelho? Quando não tem, eles já passam um mês e falam, porque quando o Senhor move em nossas vidas, muitos vão falar, você quieto ou você fazendo, eles vão falar do mesmo jeito. Então o conselho para você, faça tudo que você tiver que fazer para Deus, independente do que fale. E eu quero deixar para vocês mudança de vida diante da murmuração. E eu quero trazer para vocês a memória, Ana, na situação que Ana estava. Ana não podia gerar, Ana não podia dar filhos a Eucana. E Ana no momento, ela se levanta, ela chega e fala, dá um basta na história dela, ela vai para os pés do Senhor. E ela fala assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei a Ti. Ela reconheceu ali que realmente podia fazer algo por ela, não era murmuração, não era insatisfação com Penina, não era uma murmuração porque seu esposo Eucana fazia tudo o que ela queria, mas mesmo assim ela faltava alguma coisa e era o filho. E ela foi ali nos pés do Senhor e o Senhor permitiu que Ana gerasse. Moisés foi levado a uma aflição e o Senhor, ele clamou ao Senhor e o Senhor trouxe um escape para a vida dele. Aleluia. Nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem não lembra? Eles foram jogados numa fornalha. E por que eles foram jogados numa fornalha? Simplesmente porque não adorou outros deuses. Mas eles acreditaram que mesmo na fornalha o Senhor podia os retirar de lá. Aleluia. Que lembrar de Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões, nós vemos que foi uma perseguição e Daniel fazia muito mais daquilo que o Senhor pedia, servo bom e obediente. Ele se afastava da alimentação que ofereciam a ele, ele jejuava, orava 3 vezes ao dia e ainda assim foi proposto a ele a cova dos leões. Mas o Senhor também tinha um propósito nisso. O nome de Daniel foi falado por muitos anos. Paulo e Silas na prisão, por que foram presos? Paulo e Silas estavam pregando e falando do nome do Senhor. Paulo e Silas podiam simplesmente chegar naquela prisão, se fôssemos eu e você, e murmurarmos. Mas Senhor, eu tenho feito, mas Senhor, eu tenho dizimado, mas Senhor, eu tenho. E o Senhor muitas das vezes pega tudo isso e esquece. Já percebeu? Muitas das vezes a gente fala cada bobagem, o Senhor até esquece. Mas Paulo e Silas, eles resolvem adorar. Em meio à prisão, Paulo e Silas adoram o Senhor. E naquela mesma noite o carcereiro é salvo. Olha isso, evangelizado através de Paulo e Silas. A mulher do fluxo de sangue, muitos anos procurando a medicina, ela ouve dizer que o Senhor está passando. Ao contrário de muitos cristãos que hoje estão se afastando de Deus. Essa mulher, em meio à aflição dela, ela foi para os pés do Senhor. Ela falou ali naquela hora, ela tem cura. Ela sabia que se ela tocasse na orla do Senhor, haveria cura para a vida dela. E o Senhor está te convidando nessa noite. Eu não sei se você está na cova, eu não sei se você está na fornalha, eu não sei se você não está gerando mais, eu não sei se você precisa de uma cura interior, de não sei, um escape de vida. O Senhor está falando, toca na hora, clama ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim para cumprir. Não importa o que eu e o que você estamos passando, não importa o que tem se levantado na minha e na sua vida, o Senhor está
conversa com ele. Pede para ele te ajudar em oração. Mas não fica falando para um e para outro, não, porque eles não vão fazer nada por mim nem por você. E muitas das vezes eles entram como raposinhas na nossa vida e só faz nos destruir. Assim como foi feito com esse povo, eles deixaram a murmuração entrar e o Senhor teve que manifestar o poder dele. E nessa noite eu falo para você, se levanta e clama ao Senhor, porque o Senhor tem cura, o Senhor tem restauração, o Senhor tem para ti o melhor. E aquele que começou vai terminar na minha e na sua mão. Quero que você se levante nessa noite.